Oi pessoal, tudo bem? Vamos aqui para o nosso tutorial de Onshape, que é um software online para modelagem 3D em CAD. Ele é gratuito, ele é fácil de usar, então depois que você cria a sua conta gratuitamente, você entra na sua tela inicial e aqui você pode criar então um novo documento para o seu modelo 3D. Create Document. E agora vamos criar uma caixinha para a gente guardar os nossos componentes eletrônicos e a nossa plaquinha que a gente fez no curso, por exemplo. Então, clica aqui em Create e ele vai carregar esse modelo no ambiente 3D para a gente começar a fazer os nossos desenhos. Mas antes de a gente começar os desenhos em si, queria chamar a atenção para alguns pontos importantes. Primeiro, se você clicar aqui nesse menu, em Workspace Units, certifica que está aqui em milímetros a unidade de comprimento, porque isso é muito importante para o mundo de modelagem 3D, para impressão 3D, para a gente ter a precisão dos nossos objetos. Segundo, para a gente navegar nesse espaço em 3D, a gente tem que usar o mouse e alguns comandos do teclado. Então, por exemplo, para a gente se aproximar e se afastar do nosso objeto, você pode usar a rolagem do mouse ou do seu trackpad para fazer esse zoom. Segundo, se você quiser girar o seu objeto em 3D, você pode apertar e segurar o botão direito do seu mouse e arrastar. Você consegue girar aqui agora no seu objeto. Repara que dependendo de como você gira, você pode ficar meio perdido aqui, meu Deus, como é que eu volto para onde eu estava antes? Pode ser um pouco confuso no começo. E é por isso que aqui a gente tem esse cubo que vai girando enquanto a gente vai trabalhando, mas você também pode clicar nele para fazer alguns giros manuais. Você pode até clicar na face para ver uma visão de uma face específica e depois você girar de novo com o mouse a partir dali. E você pode até clicar nesses cantinhos aqui para já ter uma visão isométrica pré-definida, por exemplo. Tá? E por fim, você também pode usar o Ctrl no seu teclado, se você apertar e segurar, junto com o botão direito do seu mouse, para fazer um arraste desse objeto 3D no seu computador, chegar ele um pouquinho mais para um lado, mais para o outro. Tá? Então esses são os comandos básicos que a gente pode usar para fazer a manipulação. E por fim, aqui no topo a gente tem um menu com as ferramentas que a gente vai usar. Ela pode estar um pouquinho diferente em relação à sua tela de computador, dependendo do tamanho da janela do seu navegador. Então, por exemplo, aqui esses botões estão separados, mas se você estiver usando uma janela de navegador um pouquinho menor, pode ser que ele colapse esses itens todos num menu só. Ou se você estiver usando uma janela maior, pode ser que ele espalhe mais esses ícones em menos menus. Tá? Então pode variar um pouquinho o que eu estou falando, mas nada grave. Vamos então começar a fazer o nosso desenho. E para a gente fazer um objeto em 3D, primeiro a gente começa com um desenho em 2D, num plano. Então a gente clica aqui nesse Sketch, que é a ferramenta primeira que a gente vai conhecer aqui agora. E ele vai, ok, vou criar um esboço número 1. Ele está dizendo agora para você escolher em que plano você vai fazer esse desenho em 2D. Então eu vou, por exemplo, aqui selecionar o plano do topo. E agora que eu já defini esse plano de topo, apareceram as minhas ferramentas para eu fazer o desenho em 2D aqui em cima, no lugar daquelas outras ferramentas que tinha antes, que eram em 3D. Como a gente vai fazer em cima desse plano do topo, eu posso até clicar aqui no cubo em topo, para ele já fazer essa visão aérea e facilitar. E para a gente fazer a nossa caixinha, a gente começa desenhando a base do nosso bloco como um retângulo. Aqui ele vai sugerir esse retângulo com dois cantos, mas a gente vai, para começar, a usar esse outro retângulo aqui no menu, que é o retângulo de ponto central. Que em vez de você desenhar num canto e no outro canto, né, para clicando, você primeiro clica onde você quer que seja o centro desse retângulo, e aí você arrasta até onde você quer que esse retângulo fique, por exemplo, até aqui. E agora vai perguntar, ok, qual o comprimento e altura que você quer para esse nosso retângulo? Vou botar aqui 80 de comprimento e 40 de largura. E agora repara que o nosso retângulo está preto, com as dimensões bem definidas, com a posição bem definida. Então, a gente vai sempre procurar que os nossos desenhos nos sketches estejam sempre pretos, porque isso quer dizer que eles estão 100% definidos em relação a tamanho e posição. Tá? Eu já vou explicar porque isso é importante daqui a pouco. Mas aqui, então, acabamos o nosso trabalho, fizemos o nosso retângulo, eu confirmo aqui o meu sketch clicando aqui no check. Então, agora esse retângulo está salvo. Posso até girar de novo aqui o nosso espaço 3D e está aqui o nosso retângulo no plano do topo. Então, próximo passo é transformar esse retângulo em um objeto 3D. E para isso eu vou usar a ferramenta aqui do lado do Sketch, que é o Extrude, a extrusão. Quando eu clico nele, ele vai abrir um menu perguntando algumas coisas. Basicamente, ele vai, a gente está criando um sólido novo a partir da nossa objeto 2D. E vai perguntar para eu selecionar qual objeto 2D que eu vou querer então transformar para 3D.
Eu seleciono aqui o meu retângulo e agora ele já gera um bloco, né, meio que puxando esse retângulo para cima no espaço. Eu posso até arrastar essa setinha aqui para fazer esse meu paralelepípedo 3D ser maior ou menor. Eu vou aqui botar então que a minha altura vai ser, por exemplo, 30, tá uma boa altura, e confirmo. E agora eu tenho o meu bloco em 3D. Muito legal. Só que para a gente fazer a nossa caixa, esse bloco deveria ser oco, né, para a gente guardar os nossos componentes dentro. Então, a gente vai usar agora uma outra ferramenta chamada Shell, que ela está escondida aqui nesse menu, Shell. Mas caso você não encontre, você pode vir aqui sempre nesse Search, que está aqui no lado, clicar aqui e digitar Shell, ele já vai dar aqui para você. Mas ele até já está indicando, olha, esse Shell está dentro desse menuzinho aqui, tá? Ele está indicando aqui com amarelo. Então, de um jeito ou de outro, você seleciona o Shell e agora ele vai perguntar qual a face que você quer remover para fazer essa caixa ser oca. Então eu seleciono aqui a face do topo e ele agora vai gerar uma caixa com uma casquinha de 2,5 milímetros de espessura. Eu vou aqui mudar para 3, para ser um pouquinho mais espesso, tá? Nada, gente, de botar uma caixa com 1 centímetro de espessura, tá? 10 milímetros, nada disso, tá? 3,5, 4 milímetros já está ótimo para a nossa caixinha aqui em questão. Então eu confirmo e agora eu tenho a minha caixa bonitinha, pronta para a gente colocar os componentes dentro. Maravilha. Estamos indo bem. Se a gente for colocar aqui dentro uma plaquinha de circuito, que talvez tenha um Arduino, tenha um ESP32, é interessante que a gente possa passar um cabo USB aqui na lateral para poder se comunicar com esse ESP, poder atualizar o programa dele, sem ter que ficar tirando e colocando ele da caixa toda hora, né? Vai que tem um monte de fio ali dentro. Então, vamos aproveitar e fazer então esse furo aqui na lateral para a gente passar esse cabo USB. Para fazer esse furo, eu vou de novo repetir a receita. Vou criar um novo sketch, um desenho 2D, e depois, a partir disso, eu vou fazer o furo. Então ele vai perguntar de novo, ok, qual o plano que a gente quer fazer esse desenho em 2D? Eu vou agora me aproximar aqui e escolher esse plano dessa face de dentro da caixa. Eu vou furar de dentro da caixa para fora. Muito bem. Aí, de novo, eu posso usar aqui o Option, dar uma giradinha na caixa. Vou fazer o meu retângulo de furo aqui dentro. Voltamos aqui à opção. Em vez de usar o retângulo de ponto central, eu vou selecionar aquele retângulo inicial de 2 cantos que a gente não tinha usado. Vou, então, por exemplo, clicar aqui e... Não, vou pegar aqui do outro lado. Vou, por exemplo, clicar aqui, isso, daqui para cá, e vou aqui fazer o meu furo, boto um retângulo aqui meio como eu quiser, e agora eu vou definir as dimensões aqui, por exemplo, 13 por 8, que eu acho que está razoável ali para um cabo USB passar, USB-C, e vou confirmar, mas aí você repara que esse retângulo, ele está azul, mas eu defini as dimensões dele, por que ele está azul? Porque apesar de você ter definido o comprimento e a largura dele, ele não está definido qual é a posição onde ele vai estar. Ele vai estar mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo. Ele está meio que flutuando ali, né, dentro da sua caixa. Então, você pode continuar o seu desenho, né, dar o confirmar aqui, tá lá o retângulo. Qual o problema dele ficar ali em azulzinho, de ter esse alerta aqui no Sketch 2? Porque muitas vezes, quando a gente está fazendo modelagem 3D, a gente tem que depois fazer ajustes nas dimensões dos nossos modelos antes da gente imprimir. Ou a gente imprimiu, a peça não ficou boa, a gente vai e ajusta uma dimensão para ficar melhor. Então, imagina que, por exemplo, você voltasse aqui para o Sketch 1, que era aquela base, clico 2 vezes aqui, e eu decidi, eu queria minha caixa um pouquinho mais estreita. Eu queria uma caixa, por exemplo, sei lá, com 25 milímetros de largura em vez de 40. Aí eu dou OK. Aí repara que a minha extrusão já se reajustou com isso, mas agora esse segundo retângulo que eu acabei de criar aqui agora, poxa, ele até ficou para fora. Porque ele ficou parado ali no lugar, que ele não estava muito bem definido, e ele não foi empurrado para o lado quando eu redimensionei a caixa. Então aqui eu vou desfazer. Então por isso que é importante a gente voltar aqui no Sketch 2, e agora eu posso usar esta outra ferramenta aqui dentro do Sketch, que é o Dimension, e agora eu posso, por exemplo, clicar aqui, e definir, por exemplo, que a distância desse retângulo até essa parede é, sei lá, digamos, 2,5 milímetros, e a distância daqui para o chão é, por exemplo, sei lá, uns 6 milímetros, para ele ficar um pouquinho mais longe do chão. E agora que eu defini essas duas distâncias, e eu já tinha definido o comprimento e a altura do retângulo, o meu retângulo está 100% definido, está ali preto. Então, se eu confirmar aqui e depois eu quiser de novo, eu quero mudar de novo aqui esse cara para 25. Confirmei. Repara que agora o meu retângulo ele se ajustou na posição. Ele pode ir e voltar agora, porque ele está perfeitamente definido com base nas distâncias ali das laterais da caixa.
Tá? Então sempre, quando a gente for fazer o desenho, lembra de definir as posições e as dimensões para ficar fácil a gente redimensionar os nossos modelos para fazer ajustes. Beleza? Então agora que a gente já fez esse 2D, vamos agora de novo fazer uma extrusão para remover o conteúdo ali e fazer o nosso furo. Então eu vou de novo em extrusão, só que agora em vez de selecionar New, eu vou adicionar essa abinha Remove e vou de novo escolher o meu retângulo aqui que eu acabei de fazer e ele já fez o furo. Repara que ele fez o furo, né, com essa distância aqui de 25 milímetros, né, ele está furando até além da caixa, o que pode ser um pouco ruim, porque se tivesse algum outro objeto 3D aqui, você podia acabar furando ele sem querer. Então eu poderia ajustar aqui a profundidade para ser aquele 3,5 milímetros que eu defini da espessura da caixa, ou eu posso selecionar essa opção aqui, Up to Next, ou seja, só fura até você achar a próxima face. Porque aí, se depois eu quiser mudar a espessura da caixa, ele só vai cavar até chegar o cantinho final ali, se vai se reajustar automaticamente. Então, não preciso ficar definindo as distâncias aqui manualmente. Então, confirmei, está aqui agora a minha caixa com furo para a gente passar o cabo USB. Muito bem. A próxima etapa agora é a gente fazer uma tampa para essa caixa. Então, vou afastar aqui um pouquinho. Vamos agora, pode até clicar aqui no cantinho se a gente quiser, dar aquela aproximada. Vamos fazer agora uma tampa aqui no topo dessa caixa. Eu vou agora fazer um novo sketch, então. Tudo começa com 2D, lembra disso? Vou chegar para cá. Posso arrastar se eu quiser, lembra? Ctrl, e aí eu uso o botão, clico com o botão direito para arrastar aqui. Arrastei minha caixa um pouquinho para o lado. Ctrl, botão direito arrastando. E vou perguntar agora qual o plano que eu quero fazer o desenho. Eu quero fazer um desenho da tampa na parte de cima da caixa, né? E vou de novo escolher o retângulo de 2 cantos. Cliquei aqui então e cliquei no outro canto para ele exatamente ter o tamaninho da caixa. E repara que assim que eu fiz isso, o meu retângulo que eu acabei de desenhar ficou automaticamente preto. Porque ele já sabe exatamente a posição e o tamanho dele. É o tamanho e a posição da caixa. Então eu não tenho que definir nenhuma dimensão. Eu posso só confirmar aqui e está aqui o meu retângulo desenhado. Agora, para a gente fazer a tampa, eu tenho que fazer o quê? Uma extrusão para ele subir essa tampa para cima. Então eu vou aqui de novo em extrusão e vou selecionar de novo qual é a face que eu quero fazer. Então agora eu vou, se eu clicar aqui, tem só essa pegadinha, tá? Se eu clicar aqui, ele meio que vai tentar fazer a extrusão da moldura da caixa, né? Mas não é isso que eu quero. Então eu vou aqui e deleto essa face que eu selecionei e eu clico aqui em Sketch 3. Eu quero o desenho que tinha nesse último sketch, nesse último esboço que eu fiz, tá? E agora, repara que quando eu fiz isso, como ele fez um retângulo perto da caixa, ele acabou mudando aqui o extrude para adicionar. E aí se eu clicar em OK, você vê que ele não fez uma tampa, né? Ele meio que esticou a caixa para cima, que não é o que eu queria. Então eu posso clicar aqui de novo no Extrude 3 e editar para ser New. Eu quero que isso aqui seja um novo bloco. Tá? E eu também esqueci de definir aqui a altura, vou botar 5 milímetros, essa tampa não precisa ser tão grande assim. E confirmo uma nova parte que eu estou criando agora em 3D. Então a gente tinha a caixa de antes em azul e agora tem essa minha tampa em cinza. E repara que essas duas partes já estão aqui definidas na lateral, como sendo dois elementos 3D separados. Para não ficar parte 1, parte 2, né, vamos até renomear esse aqui, clico com o botão direito, clico em Rename, vou chamar a primeira parte de caixa e a segunda parte eu vou renomear para tampa. Você pode até renomear aqui também essas etapas, aqui você podia chamar de esboço da base, extrusão da base, você pode renomear todas essas etapas aqui que a gente está fazendo para ficar mais organizado o seu documento também, é bem legal. Bom, agora a gente tem a tampa, tá indo bem, só que tem um problema, né? Essa tampa é um bloco sólido que não está preso dentro dessa caixa, né? Eu vou botar essa tampa, inclino a caixinha, essa tampa vai cair para o lado, né? Não tem nada prendendo ela dentro da caixa. E aí tem vários mecanismos que você pode fazer para prender uma tampa na caixa. Eu vou ensinar um aqui para vocês hoje, tá? Vamos primeiro começar, que é um pouco contraintuitivo, esconder a tampa. Por quê? Porque eu quero ver aqui o interior da caixa. Eu vou fazer como se fosse uma moldura dessa tampa para ela entrar aqui um pouquinho dentro da caixa, para quando ela poder encaixar ali dentro. Tá? Então, para a gente fazer essa moldura que vai estar aí dentro da caixa, eu vou fazer um novo sketch, de novo em cima desse plano do topo da caixa, e agora eu vou de novo selecionar esse retângulo, só que em vez de pegar os pontos de fora ali da caixa, eu vou pegar esses pontos aqui de dentro, tá? De dentro da caixa. Então agora eu fiz um retângulo que está exatamente coincidido, perfeitamente definido dentro da caixa. Para fazer uma moldura, eu preciso desenhar então agora um segundo retângulo, que esteja dentro aqui da caixa, né, para a gente fazer uma moldurinha. Eu podia desenhar um novo retângulo, fazer as dimensões, as restrições de distância e tal, mas tem uma outra ferramenta muito interessante também, que é o offset.
tá? O offset é uma ferramenta que ele vai estar aqui, mas de novo você pode usar a busca também se você não encontrar. E ele basicamente vai fazer criar uma cópia do seu desenho dando um deslocamentozinho. É isso que ele faz, tá? Até o íconezinho aqui é bem sugestivo. Então como é que é isso? Eu vou agora, por exemplo, clicar aqui nessas linhas, tá vendo? Olha, já está sugerindo, olha, já está tentando criar uma nova linha aqui com 5 milímetros de distância. Então eu clico aqui, 1, 2, 3 e 4. Tá vendo? Ele já está tentando fazer um triângulo, um retângulo novo, perdão, a 5 milímetros de distância desse meu. Só que eu vou agora diminuir esse cara para ser só 2 milímetros, tá? Uma moldura menorzinha. E aí, repara que o mouse tá com esse, ó, clica com o botão esquerdo para confirmar esse seu offset que você acabou de fazer. Aí eu clico então com o botão esquerdo, e então agora ele gerou uma segunda linha, que também já está perfeitamente definida, sendo como 2 milímetros de distância em relação ao retângulo anterior. Então agora esse é o meu sketch, é exatamente essa moldurazinha aqui. Acabei o meu desenho 4, vou agora transformar isso num sólido. Então vou usar de novo a extrusão, vou agora selecionar a opção de adicionar, e eu vou adicionar o quê? Vou pegar essa minha moldura interna, que eu acabei de fazer. Ele está tentando fazer uma extrusão, ele perguntando, ó, tá vermelho porque ele diz, você quer adicionar essa moldura onde? Eu vou selecionar aqui na minha tampa. Merge Scope, tampa. Isso, então ele vai adicionar na tampa e eu não quero adicionar para cima, né? Eu posso até inverter a direção aqui para ele botar para baixo, e obviamente não precisa ser essa distância toda, eu vou botar só uns 5 milímetros. Ele agora botou então essa moldura para baixo. E agora quando confirmei, parece que não aconteceu nada, mas é porque a tampa está escondida, né? Então se eu, por exemplo, aqui esconder a caixa e mostrar a tampa, eu vou dar aqui uma rodadinha, olha só, temos agora a nossa tampa com essa moldurazinha para encaixar dentro da caixa. Bonito, tá? Aí, se você quiser ver como é que tá dentro, né, como é que seria, não dá para ver, obviamente, porque a caixa tá sólida, né, a parede, mas você pode clicar aqui nesse cubozinho aqui pequenininho do lado e tem essa opção Section View. Esse é como se fizesse um corte para ver como é que tá dentro, tá? Um corte temporário. Então ele pediu, qual plano que você quer fazer esse corte? Eu vou cortar usando esse plano da direita aqui, por exemplo. E aqui, então aqui, fazendo esse corte, tá vendo? Ele mostra que tá a minha tampa com a moldura encaixando ali na caixa. Tá? Você vai ver também tem a moldura ali dentro na outra face. E isso daqui parece que vai ser uma boa ideia, né? Poxa, ele entra ali apertadinho, a tampa está encaixada. Show! Só que se você for tentar imprimir isso em 3D, ele sempre cospe um pouco mais de plástico do que, né, deveria, então ele não vai entrar. Isso aqui simplesmente não vai entrar dentro da caixa porque você não deu nenhuma tolerância em relação a essa moldura e a parte interna da caixa. Eu vou resolver isso e também já vou aproveitar e fazer um outro mecanismo em cima dessa moldura para fazer um clique na caixa, tá? Então vai parecer um pouquinho estranho no começo, mas no final vai dar tudo certo. Então eu vou cancelar esse Section View e vamos agora melhorar esse encaixe da tampa, primeiro escondendo a tampa de novo, e vamos agora fazer uma abinha aqui dentro dessa caixa para ter como se fosse um lugarzinho para fazer um clique nessa tampa, tá? Para fazer então essa abinha, como se fosse uma saliência aqui dentro dessa tampa, eu vou de novo aqui fazer um sketch, vou selecionar essa região, vou dar aqui o meu zoom, e vou de novo fazer o meu retângulo aqui dentro dessa face. Eu vou botar aqui um retângulo mais ou menos aqui, e ele vai ter mais ou menos aqui uns 6 milímetros de comprimento, uns 3,5 de altura, e eu vou botar ele eu vou usar agora de novo aquela ferramenta de Dimension, porque ele ainda está azul, né, não está definida a posição, para ele definir essa distância aqui como sendo 1 milímetro, e daqui até aqui eu vou definir, sei lá, como vamos dar aqui uns 5 milímetros, tá? Né? Ok, fiz o meu retângulozinho bonitinho, confirmo o meu sketch, tá aqui o retângulo escondido, não tá aparecendo, mas tá aqui. Vou de novo fazer a extrusão agora desse retângulo. Ele já agora está adicionando esse retângulo ali na caixa, então a gente está fazendo uma saliência enorme, né? A gente quer que seja uma saliência pequenininha, então eu vou dar uma saliência de meio milímetro. Só um petelequinho na caixa para a tampa encaixar. Só que como essa saliência está retangular, né? Não está muito suave. Ideal que ele fosse uma saliência assim que começasse devagarinho. Então tem uma opção aqui interessante, que é esse draft na extrusão, que em vez de você fazer a extrusão reto, né, como se fosse um paralelepípedo, vamos aqui fazer uma inclinação de 70 graus. Só que quando a gente bota 70 graus, ele meio que bota os 70 graus para fora, né, como se estivesse abrindo. Eu clico aqui na direção oposta, e agora ele faz tipo uma piramidezinha, tá vendo? Vou até confirmar aqui. Então repara que ele fez como se fosse uma saliência que vai meio que fechando essa extrusão, mais ou menos nesses 70 graus. Tá? Então eu fiz uma abinha, aqui um negocinho para fazer o clique da caixa. Muito bom. Seria legal se a gente tivesse uma abinha dessas em cada canto, né? Uma nesse outro canto aqui e outras duas do outro lado da caixa.
Eu podia de novo fazer um outro retângulo, fazer uma outra extrusão, nananã, mas tem uma ferramenta interessante aqui, que é para a gente espelhar esse abinha do outro lado sem precisar fazer nenhum desenho extra. Então eu vou aqui, tá dentro desse menu, tem aqui essa opção Mirror, e aí ele vai perguntar, você quer espelhar o quê? Por padrão, ele vem selecionado esse Part Mirror, para você espelhar uma parte inteira, né? Um pedaço inteiro aqui da sua modelagem. A gente tem que mudar isso aqui para Feature Mirror, eu vou botar vou dar um espelhamento só de um pedacinho do nosso modelo 3D, e vou selecionar aqui que eu quero fazer o espelhamento dessa extrusão 5, que eu acabei de fazer. Ok, você quer espelhar isso para onde? Qual o plano do seu espelho, né? Então eu vou selecionar esse plano da direita, e é como se tivesse agora um espelho... Opa, faltou selecionar aqui o Mirror Plane. Seleciona aqui o plano da direita. Repara que agora ele fez um espelhamento daqui para o outro lado. E aí o legal de fazer esse espelhamento é que se eu vier aqui, por exemplo, nesse Sketch 5, eu falar assim, agora na verdade eu quero esse cara um pouquinho mais para dentro da caixa, eu vou botar 6 milímetros. Cheguei aqui um pouquinho para o lado. Ok? O outro já também chegou um pouquinho para o lado, porque ele está espelhado. Então se ajustou uma coisa, o outro se ajusta automaticamente. Menos trabalho para a gente fazer as nossas edições. Tá? Agora falta a gente fazer as abinhas do outro lado. Então eu vou de novo usar a opção do Mirror. Vou agora dizer aqui de novo, Feature Mirror, não esquece essa parte. Vou agora querer espelhar a minha extrusão 5 e o meu espelhamento anterior, né? E agora eu vou espelhar usando esse outro plano, que é o plano da frente. Então ele vai usar esse plano aqui para espelhar os outros dois ali para o outro lado. Que bonitinho. Então agora nós temos duas abinhas bonitinhas de cada lado da caixa. Bacana. Agora a nossa última etapa, estamos quase acabando aqui, é a gente usar essas abinhas para cavar dentro da tampa um buraco para encaixar essa abinha como se fosse num buraquinho dentro da tampa. Então a gente vai usar a nossa última ferramenta aqui para a gente fechar, que é essa ferramenta de booleano. Esse booleano é como se fosse uma maneira de eu interagir duas peças uma com a outra. Tá? Você pode juntar uma peça com a outra, fazer a interseção, mas eu vou usar essa opção aqui de subtração. Eu vou subtrair uma peça da outra. Então, quem vai cavar? Eu vou dizer que a minha caixa vai cavar, vai ser uma ferramenta para cavar, né, para subtrair um pedaço da minha tampa. Tá? A tampa não está vendo aqui, tá? Mas ela vai meio que cavar essas abinhas que estão encostando ali na parede. E eu ainda vou colocar essa opção de offset aqui para ele... Vou selecionando aqui as minhas faces, né? Essas duas aqui e mais essas duas aqui, né? Option, botão direito para girar. Para ele cavar uma distânciazinha de... quanto é a distância que eu vou colocar aqui? Meio milímetro, talvez? Isso. Não, 0,2. Isso, 0,2 milímetros. E repara também, lembra de marcar essa opção aqui, Keep Tools, tá? Ou seja, não é para deletar as ferramentas que eu estou usando para cavar. Mantém aí a caixa, ela vai cavar, mas ela vai continuar existindo no meu plano, no meu espaço 3D. Então, fazendo tudo isso daqui, eu confirmo. Parece que não aconteceu nada, né? Porque a tampa está escondida de novo. Mas se eu esconder a caixa e mostrar a tampa, olha o que aconteceu. Ele cavou um buraquinho nessas molduras da tampa para exatamente encaixar dentro daquela abinha. E não só isso, ele também deu uma empurradinha nessa moldura para dentro para dar uma afastada para resolver aquele problema de estar encostando demais, de não ter tolerância. Então se eu vier aqui de novo e vir em Section View, selecionar de novo aquele meu plano da direita, eu agora consigo ver aqui dentro que a minha tampa tem agora um espacinho, tá vendo? Tem uma frechinha aqui para ela poder encaixar com um pouquinho de folga. E, olha aqui, ó, ficou, né? A minha abinha tá fazendo uma mordidinha aqui dentro da tampa para poder fazer esse clique, para poder fazer esse encaixe e a minha tampa fazer um clique dentro da caixa. Tá? Esse é um mecanismo de tampa que eu falei, tá? Que eu acho muito interessante. Vocês vão achar outros exemplos de tampa aí na internet. Pode fazer uma gaveta, pode aparafusar. Eu acho esse aqui bem prático de usar. Tá? Então eu fecho o meu Section View. Teoricamente aqui está pronta a nossa caixa. Agora a gente pode só fazer umas últimas firulas finais para a nossa caixa ficar bonitinha. Que é, por exemplo, não é legal que a sua caixa seja tão pontuda, porque se ela cair no chão, essa ponta aqui, essa quina, pode rachar e aí pode ser um ponto de falha do seu modelo 3D. Então a gente pode usar essa opção aqui, filete, que ele basicamente vai dar uma arredondadinha, né? Aqui, arredondadinha de 2 milímetros, por exemplo. Você pode agora sair clicando nas faces que você quer dar uma arredondada. Todos esses cantinhos aqui que estão pontudos, né? Eu posso ir clicando e arredondando. Então, vou aqui girando na minha caixa, com o Option, botão direito, aqui,
Aí vem para cá, vou arredondar esse cantinho, essa filete. Pode selecionando várias faces aqui, aqui também. Isso. Eu vou também arredondar aqui embaixo, tá? Então vou arredondar você, você, você. Cadê o outro canto aqui? Você também. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Peraí, faltou você aqui também, essa lateral da caixa e essa lateral da caixa aqui. Muito bem. Então, voltando aqui de novo, recentralizando, olha que bonita a minha caixa. Tá toda redondinha, bonitinho. E aí, uma última coisa que você pode fazer também para ficar bonito é, para tirar essa tampa daqui de dentro, em vez de você ter que usar a unha para meter aqui dentro do... entre uma tampa e a caixa, a gente pode fazer uma pequena fenda para você poder encaixar o dedo e poder tirar essa tampa mais facilmente. Então faço aqui um segundo sketch agora, posso selecionar esse plano daqui, faço de novo o meu retângulo, só que eu vou selecionar de novo aquele retângulo com ponto central, para ele estar centralizadinho aqui. Vou fazer aqui uma distância de mais ou menos, sei lá, uns 30 e uns 3 milímetros de altura. E aqui, até para ficar mais bonitinho, um outro truque que você pode usar também, usar esse filete de sketch. Basicamente você dá uma arredondadinha aqui nas quinas. Ele está pedindo um raio aqui de 5 milímetros, a gente pode clicar aqui e simplificar isso para, sei lá, 1 milímetro, tá bom? E agora eu continuo clicando aqui nessas pontinhas, ele vai fazer basicamente uma arredondada, clico com o botão esquerdo para confirmar. Então ele basicamente transformou o meu retângulo num retângulo com curvinhas, confirmo aqui o meu sketch, e agora é só fazer a nossa extrusão final. Seleciona aqui essa região e a de baixo para ser uma remoção e vai remover só, digamos, 1 milímetro. Eu quero dizer que ele vai remover, né, do Merge Scope aqui, tanto da caixa quanto da tampa. Ele vai dar uma cavadinha nela de 1 milímetro. E pronto, agora a gente tem um cantinho aqui, uma fenda para a gente colocar o nosso dedo e tá a abertura na tampa da caixa. Tá? Gente, esse é só um início do que esse software pode fazer. Até tem várias outras funcionalidades que eu não comentei. Não falei de revolução, que é interessante quando você quer girar alguma coisa. Esse loft, esse sweep também é interessante para algumas aplicações. Além do filete, você pode usar o chanfro, que é como se fosse uma quina mais retinha. Você também pode usar. Tem um buraco para a gente fazer parafuso também, que é interessante. Você pode usar a repetição de padrões. E tem até outras coisas mais interessantes também, tipo variáveis. Você pode criar uma variável aqui, que, por exemplo, vai ser uma variável que eu vou chamar de, sei lá, comprimento, caixa, e posso dar um valor para ela aqui de, sei lá, 60 milímetros. E aí, se eu quiser fazer depois um outro sketch, por exemplo, aqui, eu posso agora, quando eu vou fazer um retângulo, vou desenhar um retângulo aqui qualquer, eu posso referenciar essa minha variável aqui na caixinha, usando o cifrão. Opa, clicar na minha caixinha aqui. Perdão. Aqui, se eu clicar aqui na dimensão, eu posso agora usar o hashtag, perdão, não é cifrão, é hashtag, e fazer referência a essa minha variável. Posso até dizer, esse cara aqui vai ser o comprimento da caixa menos 7 milímetros. E ele consegue fazer essa caixa, 7 milímetros. E ele agora consegue fazer essa conta matemática aqui, deu 60 menos 7, que deu esse 53. Você pode então usar variáveis para fazer um comprimento de referência ao longo do seu desenho. Tem várias outras funcionalidades interessantes, tá? Vou desfazer aqui essa variável. E, finalmente, se você quiser agora imprimir essa sua caixa linda e maravilhosa que você fez, você pode clicar aqui com o botão direito nesse seu Part Studio, mandar exportar. E aí, essa janela que aparecer, ele vai vir com esse Parasolid. Você muda aqui, por exemplo, para STL, que é um formato 3D bem aceito. Muda aqui a unidade para milímetros, muito importante também, tá? Mudar aqui para milímetros. Ver aqui a resolução que você quer, eu vou deixar em resolução fina. Clico aqui em exportar. Ele vai pensar um pouquinho. E ele vai baixar esse arquivo, já baixou. E se eu agora, por exemplo, abrir o meu Bambu Studio, nosso slicer para usar a impressora do Bambu, por exemplo, eu posso agora vir arrastar o modelo que eu acabei de criar aqui para o meu slicer. Ele veio tudo junto como se fosse uma peça só, na verdade eram duas peças separadas, então ele tem até esse botão aqui de dar o split, né, essa separação desses objetos. E agora eu tenho a minha tampa e minha caixa aqui separadinhos. Posso usar aqui essa ferramenta aqui para botar a tampa, né, a parte de cima da tampa virada para a mesa. Tá aqui certinho. Você pode agora definir, por exemplo, que a altura da minha camada vai ser, sei lá, 0,24 até 0,28 mesmo. Dá o slice aqui, viu? Demora 1 horinha para fazer. E agora você pode vir aqui e mandar imprimir o seu modelo 3D e fazer a sua caixinha que você modelou se transformar num produto real, né?
Então, espero que vocês tenham gostado nessa introdução do CAD, uma ferramenta interessante para a gente usar nos nossos projetos de microcontroladores, internet das coisas, robótica e o que mais você quiser fazer. Tá? Abraço aí, pessoal.